Olá pessoal, eu sou o Roberto Doro, mais uma vez trazendo aí conteúdo sobre exercício e diabetes, né, sobre o tema aí exercício e diabetes. E hoje a gente vai exatamente falar da parte de suplementação de creatina, só que suplementação de creatina para quem é portador de diabetes. Então a gente sabe que a creatina, né, ela já vem sendo aí suplementada, né, há muito tempo se fala de parte de para melhorar massa muscular, conseguir ter um melhor desempenho, aí, principalmente em esportes de curta duração, né, onde a intensidade ela é muito alta. Então a gente sabe aí que a suplementação de creatina ela já vem acontecendo. Então vamos lá, vamos por partes então. Então a creatina, o que é a creatina? Né? Ela é, na verdade, ela é uma proteína que é formada aí no nosso sistema e ela da proteína que a gente tem no nosso corpo, quer dizer, da creatina que a gente tem no nosso corpo, ela uma parte dela é produzida pelo nosso próprio organismo. Então, quer dizer, o nosso corpo produz creatina, no caso aí, inicialmente os rins, depois o fígado. O fígado libera essa creatina para o sistema, né? O pâncreas também produz creatina. E uma outra parte dessa creatina, ela vem para o nosso corpo através da nossa alimentação. Então, toda vez que a gente se alimenta com alimentos que contêm lá proteína, uma parte dessa proteína que a gente está consumindo, ele vai contribuir para a formação da creatina. Por quê? Né? Principalmente os alimentos que contêm proteína, os mais importantes para a formação de creatina no nosso corpo são as carnes vermelhas e também os peixes. Só que, quando a gente pensa aí para formar a creatina, o que é necessário? Alguns aminoácidos. Então, inicialmente, ali a arginina e a glicina, e depois a metionina lá no fígado, que é onde vai ser formada aí a creatina e ser jogada lá no nosso sangue, na nossa circulação. Então, a creatina, ela passa nas nossas mitocôndrias, aonde ela vai ser fosforilada, quer dizer, ela vai ser ligada ao fosfato. Essa creatina com fosfato, ela fica armazenada no nosso tecido muscular praticamente. Então a maior parte da creatina que a gente tem no nosso corpo, a maior parte dela está lá no nosso tecido muscular esquelético. E uma parte também armazenada aí no nosso cérebro e também nos nossos testículos. A questão da creatina, né, como suplemento, ela tem mostrado aí melhorias, né, principalmente na parte para o desenvolvimento esportivo, relacionado a aumentar primeiro os estoques intramusculares de creatina, né, que é importante aí para gerar energia. Quer dizer, a creatina fosfato ela é importante para quê? Para na hora que o nosso músculo trabalha, que ele precisa de energia, essa energia vai vir da onde? Da degradação da molécula de ATP. O ATP ele acaba sendo hidrolisado para gerar energia, quer dizer, ele reage ali com a água, só que depois sobra o quê? A adenosina ligada agora a dois fosfatos. Quer dizer, ele precisa refazer esse fosfato. Esse fosfato, de primeiro momento, ele vem exatamente da onde? Da creatina fosfato. Por isso que esses estoques de creatina fosfato eles são tão importantes para a geração de energia no nosso sistema. E quando a gente pensa aí, aumentando então o suplemento com creatina fosfato, eu consigo aumentar a quantidade, a disponibilidade de creatina lá no sistema, armazenado principalmente lá no nosso tecido muscular. Então, no tecido muscular, a gente tem aí uma quantidade que aumenta a quantidade de estoque intramuscular de creatina, quer dizer, a quantidade que tem lá armazenada no músculo. Isso vai melhorar a performance do indivíduo, principalmente em exercícios com características anaeróbias. Então, exercícios aonde o pessoal chama, né, de stop and go, quer dizer, por exemplo, jogando basquete. Por exemplo, você não vai correr a todo momento, mas você vai correr bastante, daqui a pouco você vai diminuir a velocidade. Toda vez que você precisar desse pique e gerar força, automaticamente você vai usar a creatina. A mesma situação acontece a creatina fosfato. A mesma situação acontece, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho em sala de musculação. No momento que você inicia ali o trabalho, quer dizer, qualquer atividade que você faça em alta intensidade com menos de 30 segundos, certamente vai exigir aí uma grande quantidade de creatina fosfato, ajudando aí na ressíntese do ATP, que é para garantir que o nosso músculo tenha aí energia para continuar produzindo lá movimento. E isso facilita muitas vezes o quê? Adaptações ao treinamento. Você tendo mais energia, consegue fazer o músculo trabalhar melhor e automaticamente essa adaptação acontece a mais curto prazo. E ela também pode melhorar aí a recuperação pós-exercício, porque no pós-exercício a gente tendo mais creatina, consequentemente você consegue também armazenar uma quantidade maior lá de glicogênio no tecido muscular. Não que isso vá melhorar o nosso desempenho, mas de qualquer maneira você vai aumentar a sua reserva aí de energia lá no tecido muscular.
Quando a gente fala da suplementação de creatina, a gente tem que entender que quando a gente come lá creatina, uma parte dela, uma parte ela é produzida pelo nosso corpo, uma parte vem da nossa alimentação. Quando a gente come creatina, mesmo comendo lá alimentos com proteína, muitas vezes a gente vai possibilitar aí a saturação de estoque muscular de creatina, quer dizer, a quantidade que o músculo pode guardar. Com a alimentação normal, geralmente a gente consegue ter aí de 60% a 80% da capacidade. O que é necessário fazer aí para poder alcançar 100% dessa capacidade? Normalmente com a suplementação, com a creatina, a gente consegue atingir a maior capacidade que o músculo tem lá em armazenar creatina. Como fonte aí de energia, creatina fosfato principalmente, já que 2/3 da creatina que está armazenada no nosso corpo, 2/3 vão ficar na forma de creatina fosfato e apenas 1/3 fica na forma de creatina. Então, para atingir os estoques, né, a saturação de 100% na suplementação, é necessário aí que inicialmente uma dose aguda de creatina. E essa dose ela é dada como 20 gramas de creatina diária, dividido aí em 4 vezes ao dia. Inicialmente por 5 a 7 dias e depois disso uma parte de manutenção, um momento de manutenção de 3 a 5 gramas aí por dia de suplementação. Os atletas, muitas vezes, dependendo da modalidade onde ele está inserido, pode acontecer dele precisar, ele inicia com essa dose aguda de 20 gramas de creatina monoidratada e no início, né, da suplementação, e depois a manutenção ela só consegue ser feita a partir de 5 gramas, chegando às vezes até a 10 gramas por dia, dependendo da modalidade e da necessidade que esse atleta venha a apresentar. Só que a gente observa o quê? Que a suplementação, ela normalmente ela vai ter aí uma duração por um período de mais ou menos 3 a 4 semanas. Passando desse período, normalmente o que a gente tem aí? A gente percebe que aquele início no aumento da força e na velocidade, que é comprovado com a suplementação de creatina, ela já não vai mais acontecer nesse indivíduo. Então, por isso, normalmente são feitos ciclos. Ciclos onde você vai tomar de 3 a 4 semanas, quer dizer, 3 semanas até um mês, mais ou menos, tomando. E depois você dá um período ali de intervalo. Né? Nesse período de intervalo, pelo menos aí umas 2 semanas, para poder novamente ter esse efeito. Muitas vezes nos estudos, o que a gente vê? A suplementação sendo feita cronicamente, quer dizer, sem intervalo. Então você perde esse momento que você tem de aumento de força e de potência. E vai atingir um platô e vai se fazer esse platô. Só que muitas vezes os estudos eles estão vendo aí se tem algum problema relacionado, por exemplo, à função renal lá do indivíduo. Então, a suplementação aí com a creatina monoidratada, ela também vai aparecendo não só para o esporte, não só para melhorar o desempenho físico do indivíduo, mas também ela tem aparecido em estudos, por exemplo, que vão estudar aí, estudos clínicos, né, muitas vezes que envolvem a distrofia muscular, Parkinson, né, a osteoartrite, fibromialgia, envelhecimento e inclusive no diabetes, que é justamente o que a gente vai falar hoje. Só que no diabetes, o que a gente vê acontecer? Nos estudos, né, eu fiz uma busca por estudos com creatina em indivíduos com diabetes tipo 1 e não encontrei nenhuma produção. Então, quer dizer, para o diabético tipo 1, cabe basicamente a recomendação que é dada para a população de uma maneira geral. Então, o indivíduo que tem diabetes tipo 1 e vai lá fazer o exercício, a suplementação normalmente que é feita. Só que o que a gente tem que entender como portador de diabetes tipo 1 que pratica exercício e de repente quer suplementar aí com creatina? Consulte o seu médico. Isso é extremamente importante, a sua nutricionista. Porque o que é importante em tudo isso aí? A gente saber como é que está a função renal. Né? Porque se você tem alguma alteração renal, a gente não sabe exatamente aí se pode agravar ou não o quadro. Então é sempre importante consultar aí o médico antes de iniciar com a suplementação. Então, para o portador de diabetes tipo 2, a suplementação com creatina ela tem aparecido aí como uma alternativa para ajudar justamente a diminuir a resistência da insulina, que é a parte primária de alteração fisiológica que a gente tem para poder fazer o indivíduo virar e se tornar diabético do tipo 2. Então a creatina, ela normalmente tem aparecido aí estudos com portadores de diabetes tipo 2, suplementando com creatina para poder fazer esse indivíduo ter aí uma melhora ou uma diminuição na resistência da insulina.
Só que essa suplementação com a creatina, independente do exercício, ela não vai funcionar. Porque a gente sabe que para aumentar os nossos estoques de creatina, fosfato no sistema, no nosso tecido muscular, precisa de exercício. Então, claro, essa suplementação ela é feita junto com uma parte importante do tratamento, que é o tratamento lá com antidiabético oral, controle da ingesta calórica e também o exercício. Junto com isso, suplementaram com creatina aí monoidratada. Só que essa suplementação ela não aconteceu por um momento de entrar com uma carga grande de creatina, quer dizer, causar esse choque, fornecer uma grande quantidade de creatina, fosfato para o músculo, para depois fazer a manutenção. E sim, os estudos eles têm aparecido com duração de mais ou menos aí 12 semanas, com uma suplementação fixa de 5 gramas de creatina no horário da refeição, no horário do almoço. Então, no horário do almoço, o indivíduo consome lá 5 gramas de creatina por dia, junto com a alimentação que ele vem fazendo aí de maneira normal. E o que a gente vê aí nos estudos? Né? Em um estudo que tentou avaliar aí, que acabou mostrando que, pelo menos a curto prazo, a gente não tem problema com a função renal do indivíduo com diabetes tipo 2. E o que é mais legal, eles mostraram que a suplementação, mesmo ela sendo feita de maneira contínua nesse período de 12 semanas, quer dizer, com o indivíduo tomando lá 5 gramas, suplementando com 5 gramas de creatina monoidratada no horário do almoço, no final de 12 semanas e fazendo o exercício, que exercício que foi feito nesse estudo? Exercício aeróbio junto com exercício em sala de musculação, os principais grupamentos musculares. Então fazia o trabalho de força junto com o trabalho aeróbio, né, na esteira, lá caminhando. Então nesse estudo que eles mostraram que o indivíduo suplementando com creatina, o grupo que recebeu lá a creatina como suplemento, ele acabou aumentando e bastante aí a quantidade de creatina fosfato, a reserva de creatina fosfato no tecido muscular, que é o que a gente sabe que vai acontecer quando a gente pensa no atleta aí de alto rendimento ou mesmo quem está treinando e quer, por exemplo, aumentar aí a massa muscular, aumentar a força. Então a gente percebe que há esse aumento por conta dessa dose aumentada de 20 gramas de creatina lá durante a primeira semana, 5, 7 dias, e depois a manutenção aí, que vai variar de 3 a 5 gramas por dia. Só que esses indivíduos eles já iniciaram com uma dose de 5 gramas por dia de suplementação de creatina, e isso durou durante o período de estudo, aí, que foram 12 semanas. E nesse período foi mostrado aí que houve sim um aumento significativo na quantidade de creatina fosfato no tecido muscular. E uma outra coisa interessante, eles mediram, né, com o exame aí, com o padrão ouro, para fazer a medição da taxa de filtragem glomerular, quer dizer, a taxa de trabalho ali dos nossos rins. Então, nesses indivíduos, eles usaram um método aonde se mediu se houve ou não alteração na taxa de filtragem glomerular. E o que a gente percebe? Que normalmente o indivíduo com diabetes tipo 2 é comum ele ter, muitas vezes, diminuição ou perda na urina de microalbuminúria. Quer dizer, se perde ali uma parte de proteína. E isso aí indica o que no portador de diabetes tipo 2? Indica um aumento no risco cardiovascular. E muitas vezes esse aumento no risco cardiovascular ele acontece por momentos onde o indivíduo fica muito tempo, um período muito longo, com uma glicose muito alta. No diabetes tipo 1, também pode haver aí perda de microalbuminúria. Mas a indicação ela vai mostrar o quê? Que está tendo alguma alteração na função renal desse indivíduo. Então, no diabetes tipo 2, a microalbuminúria ela mostra aí um aumento no risco cardiovascular do indivíduo, e no diabetes tipo 1 ela mostra aí talvez alguma disfunção ou o início de alguma alteração na taxa de filtragem glomerular do indivíduo. E a gente sabe que toda vez que a gente está com a glicemia muito alta, o corpo acelera a velocidade de filtragem do sangue para formar mais urina para tentar diminuir um pouco essa glicose. Então, nesses indivíduos com diabetes tipo 2, que suplementaram com creatina durante aí um período de 12 meses com 5 gramas de creatina, eles conseguiram aumentar a quantidade de creatina fosfato no tecido muscular e ainda
não tiveram nenhuma alteração. E nesse grupo, né, tanto no grupo controle como no grupo de indivíduos que estavam recebendo suplementação com creatina, haviam indivíduos com diabetes tipo 2 e que tinham lá microalbuminúria ou muitas vezes macroalbuminúria. Quer dizer, já tinha uma grande perda de proteína na urina. Só que após esse período de estudo não foi comprovado nenhuma mudança nesse perfil. E o que a gente vê é que a taxa de filtragem glomerular, ela acabou diminuindo no indivíduo que suplementou com creatina, quer dizer, mostrando aí um fator de certa proteção para o indivíduo. Então, como resultado desse estudo, né, eles conseguiram mostrar aí que a suplementação com 5 gramas durante o período de 12 semanas para esses indivíduos com diabetes tipo 2 proporcionou aí um aumento na quantidade de creatina fosfato no tecido muscular e não trouxe nenhuma alteração na taxa de filtragem glomerular. Além de não agravar aqueles indivíduos que já tinham lá microalbuminúria ou macroalbuminúria, quer dizer, perda lá de proteína na urina, quer dizer, estabilizou esse processo pelo menos a curto prazo. Agora, uma coisa interessante que foi mostrada é que nesse estudo eles não conseguiram, por exemplo, não teve, por exemplo, mudança na força muscular entre os dois grupos. Então, mesmo porque os próprios indivíduos também não, eles relatam que nem todos conseguiram cumprir pelo menos lá 3 vezes na semana de treinamento. Então, pelo curto espaço de tempo e por alguns também não, muitas vezes não conseguiram participar da atividade, não mostrou aí uma melhora, por exemplo, no ganho de força ou no consumo máximo de oxigênio desses indivíduos. Em um outro estudo também desse mesmo grupo, eles fizeram o que? Eles viram que a suplementação com creatina ela pode sim influenciar na glicemia do indivíduo com diabetes tipo 2, porque ela pode diminuir a resistência à ação da insulina. Então, eles em um outro estudo também, com a mesma população e fazendo com que esse pessoal fizesse lá o exercício aeróbio junto com o exercício resistido, também por 12 semanas, suplementando aí com 5 gramas de creatina durante aí o período de 12 semanas, eles mostraram uma questão importante para o tratamento de diabetes. Nesse período, a referência que a gente tem aí, o padrão ouro que a gente tem de hemoglobina glicada, teve diminuição na hemoglobina glicada. E teve diminuição de 1,1% no valor. Então, quer dizer, os indivíduos que estavam lá, por exemplo, com 8%, vieram para a taxa do que é recomendado, de pelo menos 7% de glicosilação da hemoglobina. Quer dizer, um resultado extremamente importante aí para o indivíduo que tem diabetes. Além disso, o que foi mostrado? Que a glicemia, as taxas de glicemia no sangue, a quantidade de glicose no sangue, ela ficou diminuída no grupo que fez a suplementação com creatina, comparado ao grupo que não fez, ao grupo que estava recebendo lá um placebo. E os dois grupos estavam fazendo o exercício. Então, quer dizer, os dois grupos fizeram o exercício, só que um suplementou com creatina e o outro recebeu lá um placebo. Então, o que a gente observa que a suplementação com a creatina associada ao exercício, ela acaba sim sendo importante, tanto para diminuir a hemoglobina glicada do indivíduo que tem diabetes tipo 2, como também manter aí um nível, né, de glicemia, um perfil glicêmico melhor. Então isso também é uma coisa extremamente importante quando a gente pensa na suplementação com creatina para o indivíduo que tem diabetes tipo 2. Ajuda na resistência à ação da insulina, diminui lá, aumenta a reserva de creatina fosfato e ainda consegue aí diminuir a quantidade de glicose no sangue, né, durante o período aí de estudo, pelo menos foi o que foi mostrado. E uma coisa interessante, a quantidade, né, a glicose, a diminuição na curva, né, na curva de glicose, na quantidade da curva, quer dizer, o quanto o grupo com creatina se manteve abaixo aí dos valores comparado ao grupo que não recebeu a creatina, quer dizer, que recebeu somente lá o placebo. E uma coisa interessante é que eles também fizeram a medição, quer dizer, para fazer a captação da glicose, o que é interessante? A sinalização da insulina, ou mesmo pelo próprio exercício, aumentar a quantidade e a translocação da proteína que transporta a glicose, o GLUT4.
E aí o que eles mostraram? Que apesar de, comparando os dois grupos, a gente não ter mostrado um aumento na quantidade de GLUT4 relacionado aos indivíduos que receberam creatina com os indivíduos que receberam o placebo, a quantidade de GLUT4 na membrana, quer dizer, a translocação do GLUT4, quer dizer, a liberação dessa proteína que está lá no interior do músculo, indo na membrana captar glicose, ela acabou aumentando. Então, quer dizer, é algo interessante que mostra aí o porquê, talvez um dos motivos que levou os indivíduos a terem uma diminuição na quantidade de glicose comparada ao grupo controle, além ainda de ter uma maior captação da glicose. Justamente porque a suplementação com a creatina associada ao exercício proporcionou uma maior translocação da proteína que é responsável por captar a glicose do sangue e trazer para dentro do tecido muscular. Então aumentou aí a translocação do GLUT4, apesar de não ter aumentado a quantidade de GLUT4 comparado aí nos dois grupos. Então os dois grupos lá tinham diabetes, os dois grupos faziam exercício, um recebeu suplementação com creatina e o outro não. A creatina ela não proporcionou um aumento nos transportadores, mas ela proporcionou um aumento na disponibilidade desses transportadores. Então tinha mais GLUT4 lá na membrana para captar glicose para esses indivíduos. Então, em uma revisão aí, né, a última que eu tive acesso de 2017, da International Society Sports Nutrition, eles relacionaram a suplementação da creatina, né, com relação ao exercício, né, a eficiência dela em relação ao exercício, ao esporte e também aí relacionada à saúde. O que eles trazem aí como recomendação? Para as populações clínicas, quer dizer, dos vários estudos aí que a gente comentou, né, que tem se estudado o exercício junto com a creatina, então a osteoartrite, o envelhecimento, né, Parkinson, né, tantos outros aí, doenças crônicas, inclusive o diabetes. Dos trabalhos que foram publicados até o momento, o que se tem? Que as populações foram suplementadas aí com altos níveis de creatina, né, monoidratada, porque isso aí variou de estudo para estudo, esse que a gente mostrou para vocês, ele teve ali 5 gramas, né, de creatina sendo suplementada, mas essa variação aí, na maior parte dos estudos, variou lá de 0,3 a 0,8 gramas para cada quilo de peso do indivíduo. Então isso aí pode variar aí de 21 gramas até, por exemplo, 56 gramas de creatina para um indivíduo que pesa aí em torno de 70 quilos, né? Porque a gente multiplica aí esses valores pelo peso corporal do indivíduo. E isso, assim, né, já tem estudos já a mais longo prazo, não com diabetes, né, tipo 2, mas com outros tipos de doenças crônicas, e que mostrou que mesmo essas quantidades aumentadas de suplementação com creatina, ele não trouxe aí nenhuma alteração clínica para o indivíduo e muito menos algum efeito colateral, algum efeito adverso em relação a isso. Agora, o que diz aí a Sociedade Brasileira de Diabetes? Né, nas suas diretrizes, né, de 2017 e 2018, eles comentam aí que a curto prazo, então para o portador de diabetes, no caso aí, portador de diabetes tipo 2, a curto prazo a suplementação de creatina, né, ela não causa aí nenhum prejuízo para a função renal dos indivíduos com diabetes tipo 2, mas a gente não tem aí dados que tragam segurança para suplementar por um longo período. E também que a suplementação de creatina, ela associada ao exercício físico, ela normalmente tem aí algum papel na melhoria do controle glicêmico. Então isso é algo para a gente pensar, né? Talvez seja uma possibilidade da gente que é profissional de educação física, que acompanha um indivíduo que tem diabetes aí, tipo 1 ou mesmo diabetes tipo 2, no exercício, talvez a suplementação de creatina ela seja interessante para ajudar esse indivíduo, o diabetes tipo 2, a ter uma diminuição na resistência à ação da insulina e no caso do diabetes tipo 1, ele ter um melhor desempenho lá no esporte que ele faz. Só que é importante a gente levar em consideração, primeiro, consulte o seu médico antes de sair suplementando, né? Se você tem um aluno com diabetes, e talvez ele tenha, mesmo com o exercício e com o medicamento, muitas vezes aí ainda mantendo níveis glicêmicos mais altos, talvez seja interessante, seria uma oportunidade de talvez testar a suplementação
de creatina. Mas antes de qualquer atitude, importante consultar aí o médico. Não só o médico, para ver primeiro se tem aí alguma alteração renal que pode comprometer com essa suplementação. Segundo, a sua nutricionista. Se você normalmente é acompanhado por uma nutricionista, é interessante a consulta médica junto com o nutricionista para poder chegar a realmente a informação de que essa suplementação ela vai ser mais adequada para você ou não. Então lembra que a questão relacionada à suplementação de creatina, normalmente para o atleta, 20 gramas inicialmente, dividido em 4 vezes ao dia, durante uma semana. O próximo período de 3 a 5 gramas por dia de creatina para manutenção durante o período de 3 a 4 semanas. Depois aí se dá um período de intervalo e retoma o ciclo. Para os indivíduos com diabetes, somente aí com diabetes tipo 2, uma suplementação com 5 gramas de creatina sendo aplicada lá no horário do almoço. E isso perdurando aí durante o período, pelo menos dos estudos que a gente mostrou aí, pelo menos aí 12 semanas. Isso aí já foi o suficiente para aumentar a quantidade de creatina fosfato no tecido muscular, diminuir a resistência à ação da insulina, facilitando lá a translocação do GLUT4, fazendo com que o indivíduo apresente aí uma glicemia, um perfil glicêmico melhor, que automaticamente impacta lá na hemoglobina glicada desses indivíduos. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, né, eu trouxe aí, tentei trazer um pouco mais de conhecimento para vocês sobre exercício e diabetes, né? Hoje a gente falando sobre a suplementação aí de creatina. Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou, né, do conteúdo, compartilhe aí com seus amigos. E se gostou, curta aí também, né, no canal e se inscreva para receber aí novos conteúdos. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.